Estamos ao vivo para todo mundo, né? Para todo o Brasil. Estamos ao vivo na live das lives. Vai rolar agora. Meu amigo Ícaro de Carvalho. E você tá chegando, seja bem-vindo. Vai ser a live. Olha ele, Edson Jardim aí, rapaz. Olha a turma chegando. Já mandem uma palavra pra mim. Mandem uma palavra pra mim. O que você quer ouvir de Ícaro Carvalho e Pablo Marçal juntos? Conta. Agora vai ser a live que vai bugar o Instagram. Ícaro de Carvalho tá chegando. Top o vídeo de hoje. Foi massa, né? Pablo, obrigado por nos apresentar aquele. Estou amando o conteúdo. Você não viu nada. Marçal, Deus continue te usando poderosamente. Tem liberdade total. Ele já é livre, né? Mas na minha intimidade com ele, ele tem completamente a direção e a soberania. Estamos focados no alvo. Estão falando as palavras lançamento, propósito, copywriting, procrastinação. Ícaro, meu parceiro, adoro. Falem de Cristo, por favor. E vocês pediram o assunto cabuloso. Qual a única coisa que é preciso para fazer para prosperar? Plantar. Alô! Hey, Carol de Carvalho, estamos ao vivo. Fala, meu caro. Satisfação falar com você de novo. Tamo junto até depois do fim. Você sabe o que é juntos até depois do fim? Sim, até uma vida eterna, não é? É isso aí, legal. Tô falando que você já é desbloqueado. Cara, satisfação estar falando com você, é um prazer. Prazer falar com todos também. Nóis. O que a gente vai falar hoje? Então, vamos liberar pra galera falar em uma palavra. Alguns falaram, fala de copy, fala de lançamento, fala de propósito, fala de Cristo. Vamos Acho lá. que a gente tem muitos pontos em comum. Vamos liberar aqui alguns e a gente captura aqui agora. Que aqui tá duas enciclopédias ambulantes, dois caras. Não tô querendo me comparar ao Ícaro, mas Que com, isso? com tanto que eu vejo que a gente tem de ponto em comum, de amar a Deus, amar a Cara, família. falando de copywriting, você falou de copywriting. Quando foi que você conheceu o termo? Como é que você conheceu o copywriting? Quando é que você conheceu essa habilidade? Você vai ficar chateado comigo? Lógico que não. Então, meu primeiro lançamento foi dia 8 de dezembro de 2018. Não sabia nada, lancei sem lançar. Uhum. Eu criei um produto, piorando da sua vida, vendi R$ 43.000, sabia nem o que era tráfego. O cara que subiu as aulas para mim, subiram as aulas de cabeça para baixo com áudio horrível. Sabe como que foi? O cara era de São Paulo e eu em Goiás. Ele falou assim, você tá no mato, você não tem nem internet e quer fazer o lançamento? Aí eu falei assim, o que falta para fazer o lançamento? Ele, uns 2, 3 meses tá pronto. Eu falei, então você tem 3 dias. E ele falou, não é assim que faz. Eu falei, então você vai aprender a fazer assim, mas você nunca fez. Eu falei, pois é, você vai aprender a fazer do meu jeito. E aí eu fiz o lançamento, óbvio, né, sem o curso, só com o nome. Uhum. Fiz um evento de 600 pessoas e lá abri o carrinho. Nem sabia que chamava abrir o carrinho, na moral mesmo. Não estudei com ninguém, não fiz nada com ninguém. Eu só via todo mundo falando que era o ó do Borogodó. 8 de dezembro de 2018, fiz R$ 43.000, eu não acreditei. Meus eventos presenciais já faziam um bom dinheiro. Tipo assim, R$ 700.000 e tal. E o que você fazia no teu evento? No meu evento não tinha pitch, não tinha nada. Só que aí quando eu fui fazer esse online, eu falei, caraca, como que faz? Eu gerei uma antecipação básica. Não assim, querendo gerar antecipação, mas sabendo, né? Eu já cuidei de vendas e tudo, e já dei curso de negociação, mas não sabia o que era copy, não sabia o que era lançamento, não sabia o que era nada. Aí eu fiz esse primeiro de 43, fiz um segundo com live aberto, deu 83, depois fiz um com o Marcos, aí eu juntei com o Marcos, e aí a gente fez Quem é o Marcos? Marcos Paulo. Ô Marcos, ele vai vir aqui, ele tá aqui comigo. A gente veio em Goiás aqui comprar uns terrenos para construir mais casas. Ele é meu Você vai fazer sócio loteamento, né? Você falou. o que eu tô com a sacada agora? Eu tenho 3 loteamentos. Ao invés de comprar grandes, a gente vai comprar vários pequenos para descer o bambu, sair mais rápido, saca? Muita burocracia. Vem cá, o Ícaro quer conhecer você. Marcos mora em Alphaville, esse cara aqui, ó. E aí, Marcos, satisfação de conhecer. Pô, ele não vai te ouvir porque ele tá com fone, né?
Ah, mas você não, Jasper, você tinha que estar ouvindo. Você tem que ler o lábio, ler o lábio. Ele tá falando, ó, não, eu leio aqui pra você, ele tá falando, ó, você tem que ler o lábio, pode falar que eu falo pra ele. Não, fala a satisfação de conhecer aí. Satisfação de conhecer aí. Prazer. Nós estamos juntos. Prazer. Tamo junto aí. Isso aí ele te ouviu. Depois você conhece ele. Eu sou o Marcos Paulo. Mas ele vai arrumar o Instagram dele. Eu falei pra ele arrumar hoje. Esse eu sou o Marcos Paulo é paia. Esse bichinho aqui é um monstro. Quando a gente conectou, a gente começou a explodir nessa parada de fazer lançamento. É um cara muito simples. Eu vejo que pessoas simples, Ícaro, conseguem resultados extraordinários. O Leandro Aguiar gosta de falar isso, né? Do óbvio. A gente gosta de... Eu não gosto, né? Que há muitos anos eu já não sou adepto de ser uma pessoa sofisticada. Tem 3 níveis. Pessoas que são simplórias, as simples e as sofisticadas. Pessoas que são sofisticadas é em torno dos 20% em qualquer tipo de negócio. As pessoas simplórias são 70%. 70% mais 20% dá 90%. E 10% são simples. Elas enxergam o óbvio, elas fazem as coisas de forma simples, do começo ao fim. Eu gosto muito eu gosto muito da filosofia do Aguiar, inclusive, justamente por essa quase que obsessão pela simplicidade, né? Quando eu conheci o Aguiar, eu estava atendendo 47 clientes, e ele virou e falou, cara, tu tem que dizer não para todo mundo e focar só no novo mercado. Eu falei, porra, por que eu não pensei nisso, né? Dor de cabeça pra cacete, reunião, sobe e desce, São Paulo, Santos, São Paulo, Santos, São Paulo, Santos. E mudou, foi um ponto de virada assim, na minha vida, quando eu decidi adotar essa simplicidade. É isso aí. É simplicidade para tudo, né? E aí, o que mais toca o seu coração? Vamos abrir aqui para galera falar. Vamos para as perguntas. Em uma palavra, o que você quer ouvir? A gente vai para o combate agora. E vamos fazer o seguinte, Ícaro, vamos fazer a live mais cabulosa que a gente já fez. Eu estou disposto a fazer algo que eu nunca fiz. Se você quiser ir na metralhadora, pergunta para lá e para cá. Ping-pong. Vamos lá. Vamos ouvir. Carol Cantelli tá aí, libera uma palavra. Em uma palavra, o que vocês querem? Mandei uma palavra. Enquanto eles liberam, Ícaro, fala assim para mim. O que você espera da vida? O que você... Ícaro explodindo em todas as ideias que já tem, que Deus já falou com você. O que você espera de contribuição? O que você espera de legado, né? O que você vai construir aqui nessa geração? Eu espero ser um bom pai e um bom católico. Eu sempre digo isso. Eu tenho uma posição onde, basicamente, todos os objetivos materiais que eu vislumbraria colecionar, eu já colecionei. Nunca sonhei em ter 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões. Então, financeiramente, eu já atingi. Tem alguns objetivos intelectuais, né? Tem muitos temas que eu quero abordar, muitos temas que eu quero desbravar, muitos temas que eu quero iniciar. Não iniciei ainda a minha fase madura intelectualmente. Talvez com 50, 60 anos eu tenha a maturidade espiritual para encarar os temas que eu quero de verdade. Então, assim, basicamente o que eu espero, ser um bom pai, ser um bom católico. O Charles Munger, que é um investidor que eu gosto muito, ele tem uma frase dizendo que nós somos moralmente obrigados a sermos os melhores que nós pudermos ser. Então eu me preocupo muito com isso, assim, não ter preguiça, não ter assídia, aquela preguiça espiritual, né? Ser o melhor que eu possa ser, explorar ao máximo as minhas faculdades. Então, basicamente é isso, assim, que eu espero. Não é muita coisa, não. São as mais importantes e as mais simples ao mesmo tempo. É isso. Então, a galera tá falando aqui, ó. Pra gente falar de propósito, de destravar, de inércia, de o Sobral aí. O Tioli, o Sobral tá aí também, o Tioli, o Antônio Cirilo tá aí. Cara, Sobral! Descanso é muito bom. Fala você sobre descanso. Como Bora é a falar sobre descanso? Vamos. Descanso vem do hebraico, que significa desfrutar. Deus criou todas as coisas em 7 dias. Engraçado é que as pessoas acham que ele criou em 6 e descansou ao 7º. Na verdade, ele criou o descanso como algo pleno. E é muito simples. As pessoas acham, algumas, que tem que descansar só no 7º dia, só que o que Deus fez foi desfrute o tempo inteiro. Por que ele fez isso? Em Gênesis 1 e 2, ele fala assim, ó, tudo que ele ia fazer, ele falava, e viu Deus que isso era bom. E viu Deus que isso era bom. E criou o céu, e criou a lua, foi criando as estrelas, separação de água de cima com de baixo, que é firmamento, apareceu porção seca, que é terra, os animais e o homem. A única coisa na criação que ele falou que era muito bom era o homem. Então, o que ele estava fazendo? Ele estava nos ensinando que o desfrute é todos os dias. Todos os dias. E uma coisa que eu amo falar, Ícaro, é que Deus não nos fez no primeiro dia, que se tivesse feito no primeiro dia, a gente ia ficar dando opinião, e ele não gosta de opinião. Deus gosta de fato. E você ia falar, o sol tá quente,
Agora o sol se pôs, agora tá frio. A girafa tá com o pescoço grande. O que que ele fez? Criou todas as coisas e colocou você no fim. Pra você não dar opinião. Ele não gosta de opinião, eu também não gosto, porque a gente é mais semelhança dele. A gente gosta de fato. Então o que que é desfrute? É entender a ordem da criação. Deus fez todas as coisas nos 7 dias. E a sétima parte, que é o descanso, um monte de gente fala, mas Deus descansando, sim, é a oportunidade que ele deu para o homem de falar, calma, não precisa você criar nada. Já está tudo pronto. Tudo que você precisa eu já fiz. Agora vamos curtir a nossa vida, né? Com temor e tremor da palavra. Mas, parafraseando aqui, pegou na mão do Adão e falou, vamos curtir a vida doidada. Eu vou vir aqui todo dia, nós vamos trocar ideia. E o homem falou, não, eu preciso de criar a oitava maravilha. Eu preciso de acordar no oitavo dia e descobrir a enxada da Tramontina. E eu não aceito morar no jardim, eu quero morar na fazenda querubim, quero viver de trabalho, quero viver enchendo o saco na terra e murmurando até o fim. E o desfrute é o quê? Quando você aceita a ordem das coisas que Deus fez, você aceita que você é mais semelhança dele, você se ama, aceita ser amado por ele e você transborda em amor pelas pessoas. Isso é desfrute. E para você, Lidão? Solta a bola para você agora. Cara, eu tenho uma preocupação quase que constante para não. Talvez esse seja o meu maior vício, talvez esse seja a minha maior fraqueza, né? Muitas vezes, quando eu poderia descansar, eu não descanso. Talvez, às vezes, porque o descanso me remeta ao tédio, ou porque o descanso me remeta à ideia de que eu poderia estar fazendo outra coisa. Muitas vezes, quando eu poderia estar descansando junto com a minha família também, eu, às vezes, opto por... Às vezes eu estou presente, mas estou pensando em outras coisas. Eu tenho dificuldade para desligar. Mas eu dou muito valor para o descanso de qualidade, assim. Quando eu descanso de verdade. Eu trabalho muito, trabalho duro. Mas o descanso, para mim, ele é importante. Mas eu tendo a pensar que as pessoas acham que precisam descansar mais do que elas precisam, de fato. As pessoas trabalham 6 horas e acham que precisam descansar. Vem o carnaval, elas acham que precisam aproveitar o carnaval inteiro. E tudo bem aproveitar o carnaval inteiro, desde que você esteja pronto, né? Desde que você tenha semeado para aproveitar um carnaval inteiro. Elas são chamadas a fazer, às vezes, um segundo turno, uma hora extra, já... Eles preferem não fazer. Chega um serviço, eles preferem não cumprir porque já fizeram um. Então, acho que as pessoas seriam mais felizes se elas entendessem melhor essa relação entre o trabalho e descanso, ao invés de buscar apenas cada vez mais descanso. Teve um rapaz que me perguntou hoje no Story, ele falou assim, cara, se você pudesse hoje, você poderia viver de renda, né? Você poderia viver dos seus investimentos? Eu falei, eu poderia, mas como seria para mim mesmo se eu me visse aos 33 anos parado, Você tem 33 também? vivendo da... 33. Você tem 33? Tem. Simplesmente a gente parasse. E vai fazer o quê? Entendeu? Vai Nosso jogar. ministério, para quem não sabe, Jesus começou o ministério aos 30, né? O judeu não podia exercer ministério antes dos 30. E com 33 ele morreu. Imagina, o cara cumpriu o propósito em 3 anos e meio, na verdade, tocou o terror na terra, né? Sim. E tem tudo a ver com o descanso, porque ele poderia ser afoito também e querer exercer as coisas antes da hora, né? Mas esperou, cumpriu até a formalidade da lei judaica. Eu acho. Pode falar. Não, eu ia falar basicamente sobre descanso é isso. Eu acho que as pessoas, se elas entendessem melhor a relação entre trabalho e descanso, entre colher primeiro, plantar primeiro, colher depois, eu acho que elas teriam uma relação melhor, tanto com o trabalho quanto com o descanso. É porque assim, cara, o desfrutar parece que é descanso, de estamos cansados. Então a gente tem que parar para repor as energias. Isso é uma balela. Por que que é uma balela? Porque o descanso é na mente. Vou te dar um exemplo. Se você tem pouco tempo para dormir e você fica reclamando ou só pensando negativamente na sua cabeça que você tem pouco tempo para dormir, você vai dormir cansado e vai acordar cansado. O descanso ele é mental. Por exemplo, a pessoa que quer dormir muito. Quando a pessoa quer dormir muito é porque a vida dela acordada é uma bosta. Então ela quer descontar na cama. E viver no descanso, que foi o tio Uli que trouxe esse tempo aí, que foi muito massa, é muito simples. A pessoa tem que curtir o que está fazendo. E aqui vai um código poderoso que eu peguei indo para Bahia. Daqui de Goiás, de carro, indo para Bahia. As pessoas ficam perguntando do carro assim o tempo inteiro, ó. Ó o Flávio. Tá aí, Aqui, Flávio Augusto. Esse cara, ele descansa de uma maneira muito sugênera. Descansa e passa inveja em todo mundo. Beijão, Flávio Augusto. Tamo junto até depois do fim. Então, o que é a parada do descanso? A pessoa vai para viagem, ô Ícaro, elas ficam perguntando, desde pequenas. Tá chegando na Bahia? Tá chegando, tá chegando, tá chegando. Cara, curte o trajeto. As pessoas, elas ficam o tempo inteiro focadas no destino
Quando chega no destino, já começa. Quanto que nós vamos lá para o Morro do São Paulo, outro lugar? E aí, quando tá lá, já fala. Quanto que a gente vai voltar? Ninguém tá curtindo agora. Então, tio, você que pediu o tema. 3 tempos tem no nosso cérebro. Nosso cérebro ele é atemporal. Existe. A gente tá no Cronos, tem um Kairos. Isso aí, para quem quiser estudar, é uma parada bíblica, onde é o tempo de Deus fica aqui. Ele não tem tempo, não é cronológico. O Cronos é cronológico. Essa parada aqui que a gente está no Cronos tem 3 tempos, o passado, o presente e o futuro. O que é desfrutar? Só viver no agora, ponto final. Quando eu vivo no agora, eu estou desfrutando. Então, o que eu mais curto, velho? Quando alguém me chama para viajar, eu curto a estrada. Mas quando eu chego no lugar, eu curto o lugar. Quando eu tô com a pessoa, eu quero curtir a pessoa. Aí alguém fala, nossa, você é bom, você é perfeito. Não, esse treinamento é pesado. A gente tem uma tendência de ficar pensando no que falaram da nossa live ontem, que foi fera. Eu perco agora pensando no que rolou na live ontem. Ou então eu fico pensando amanhã na live que eu vou fazer com o Flávio Augusto. E eu nunca estou pensando no agora. A parada é simples. Você quer desfrutar, pense no agora. Esse é o E desfrute. aquela questão é simples, né? Mas não é fácil. Demanda muito treino, demanda muito desprendimento. As pessoas que vivem pensando no futuro, elas sofrem diversas vezes, né? A maioria dos grandes problemas que na minha cabeça eles existiam por causa do futuro, os problemas que eu pensava que me atingiriam, eles eram muito maiores na minha cabeça do que de fato eles se mostraram quando eles aconteceram. Então, geralmente você internaliza aquilo, você sofre aquilo, você remoe aquilo de uma maneira muito maior. Existe um estresse muito maior no perigo iminente do que de fato no perigo quando ele chega, né? Esse é um dos problemas de você ter excesso de expectativa sobre o futuro. Olha, uma pessoa chegou, foi lá na empresa esses dias e falou, ó, andei 700 quilômetros e criei uma expectativa muito grande de estar com você. Alguém da minha equipe já cortou ele falando assim, ó, não crie expectativas, crie gado, porque vai dar ROI. Expectativa é maldição. Outra coisa que quebra a pessoa no desfrute, no agora, é o quê? Expectativa. Para de pôr expectativa no Ícaro, para de pôr expectativa em mim, para de pôr expectativa no Marcílio, por exemplo. Esses dias ele perdeu, parece, 50 mil seguidores, porque ele foi falar as verdades, né, em relação a Moro lá e tal com o Bolsonaro. E as pessoas que param de seguir o cara é porque estão com expectativas nele. Pessoas livres não alimentam nem expectativa ativa, nem expectativa passiva. A gente não alimenta, a gente não importa com o que as pessoas estão falando. E, cara, é uma coisa muito. Eu usei a palavra triste mesmo. Você perceber que as pessoas elas se privam de aprender e ter contato com pessoas complexas, pessoas ricas, que têm muitas experiências para compartilhar, como o Ítalo, por exemplo. Foi um cara que exerceu uma influência interna mesmo, moldou a minha personalidade, porque o cara emitiu uma opinião pontual sobre algo que ela discorda. Então, é quase que uma ditadura, é uma imposição da conformidade. Você precisa ser exatamente aquilo que eu espero que você seja, ou você não será nada. Eu não vou sequer te seguir. Então, mas você vê, ele perdeu 50 mil e Não mudou perdeu muita porque nunca coisa. perde, né? Ou ganha ou aprende. Ele aprendeu porque tinha uma bolsão de ar lá nos seguidores de pessoas que estavam com as antenas da expectativa ligadas. Alguém perguntou assim, ó, explica a expectativa ativa e passiva. Ativa. Eu fico gerando e dando corda para as pessoas me cobrarem. Vai sair caro. Parece que não está emitindo guia de imposto, mas eu estou dando guia de imposto e depois eu vou pagar. Mas você disse que ia fazer. Você falou. E você está criando expectativa. Toda vez que você for criar uma expectativa no modo ativo, é sua, você que está criando, você vai emitir um alerta para a pessoa, uma pergunta. Mas e você? Você vai fazer o que eu estou falando? Por exemplo, a pessoa fala, ó, eu vou entrar no novo mercado do Ícaro. E é o Ícaro, eu tenho certeza que você vai bater 7 dígitos em tanto tempo, criou expectativa. E aí ele fala, eu tenho certeza que se você fizer o que eu estou falando, você vai bater. Agora, quanto você está disposto a fazer para acontecer isso em tanto tempo? Esse tanto de tempo você dá conta? O que você fez? Você não criou expectativa. Você incentivou o cara para ele criar. Isso é problema dele. O que é a expectativa passiva? Aqui eu fico cobrando os outros mentalmente. Se diz alguém bem conhecido aí na internet, cara bruto, brutíssimo, todo mundo aí conhece. Ele me mandou uma mensagem desaforada, falando assim para mim, eu achava que você deveria ter feito isso
e me pagou um sabão assim no WhatsApp. Eu escrevi assim, ó, toda vez que você achar algo ao meu respeito, eu quero ser avisado antes para você nunca me cobrar de algo que eu não te devo. Então vamos cortar essa palhaçada hoje. Tudo que você achar ao meu respeito, me deixa saber, por quê? Porque eu não tenho compromisso com coisas que você está criando a meu respeito. Essa é a expectativa passiva. Eu fico alimentando ela também. Agora imagina a turma que está seguindo a gente aqui, 7 mil pessoas, alimentando 2 tipos de expectativa. Algumas pessoas chegam na gente, vocês são os heróis, a gente admira, mas a gente não está querendo ser herói. A gente não quer que você também admire. A gente quer que você faça, encontre o seu valor, seu autoconhecimento, seus próprios resultados. Só que as pessoas, elas querem alimentar isso, sabe? É uma merda. E não só isso, eles precisam alimentar isso. Porque em algum momento esse cara está parado, ele está estagnado, às vezes ele está há muitos anos sem se movimentar. Não é nem só o cara que está estagnado, é o cara que está estacionado. Aí ele ouve de algum amigo, de algum colega do trabalho, ou de algum parente. Cara, eu vi um cara chamado Marçal, ele fez uns vídeos, as pessoas choravam e as pessoas seguiam ele. E esse cara, se você assistir esse vídeo e seguir ele, você vai mudar sua vida e às vezes você é a tábua de salvação do cara. Às vezes ele não precisa, a ideia dele é que ele não vai nem precisar fazer esforço, porque você é tão bom que você vai levar ele até onde ele quer chegar, né? Então as pessoas já entram com essas expectativas de mudança plena da vida e depositam tudo isso sobre uma pessoa do Instagram. Quer ver? Vamos colocar um negócio aqui bem dolorido. Alguém falou assim, live para 100 mil pessoas. Queria pedir não, acho que faz sentido para você, se não fizer não, execute o comando. Pega esse botão que tem bem aqui, ó, que a gente chama de avião. Eu vou fazer aí, faz também, Ícaro. Vamos mandar para 10 pessoas, vai que uma pega. É isso aí, Vamos mandar para 10, 9, 10, mandei para 10 pessoas. Se fizer sentido para alguém entra nessa parada. Mas agora tá aqui, ó. Eu vou destravar a parada aqui ao vivo com o Ícaro e com todo mundo que você imaginar. O Flávio Augusto tá aí na live, passou aí, deixou um comentário. E eu tava com ele lá no condomínio dele e perguntei, quem que é o cara que você tem como mentor? Eu não vou responder agora. Eu quero que o Ícaro responda a dele primeiro. Presta atenção no que eu tô te falando. Ícaro, quem que é seu mentor? O cara que te inspira, assim, que você fala, tem que seguir esse cara não sei o quê. Abre o coração. Cara, meu mentor é o Flávio. Eu sempre respondo que ele é o Flávio. O Flávio ele foi responsável pelo grande ponto de virada assim, da minha carreira. Quando eu estava fazendo o código, o projeto com o Nigro, e nós tínhamos recém feito o Brasil Paralelo, foi um congresso que a gente colocou no ar sobre política, e nós havíamos colecionado um primeiro resultado bom. Foi a primeira vez que a gente fez 7 em 7, fez um congresso muito... Foi visto por 9 milhões de pessoas. E eu estava justamente num ponto em que eu tinha que decidir o que eu faria da minha carreira. Se eu iria me dedicar de fato a esse caminho 100% digital, ou se eu iria continuar atendendo mais clientes. E o Flávio decidiu almoçar comigo. O cara abriu a agenda dele, de bilionário, e me atendeu, sentou comigo, ouviu minhas histórias, me deu 3 ou 4 grandes lições que eu guardo até hoje. Proteja a sua empresa, proteja o seu patrimônio de você mesmo. Toda empresa foi feita para ser vendida. Proteja o seu patrimônio dos seus filhos. A empresa, se ela não é vendida no auge, ela é vendida depois quando você morre e não vale nada pelos herdeiros. Ele me deu 3, 4 jogadas ali que exerceram uma influência muito grande sobre as minhas futuras decisões. Em alguns momentos em que eu tive meio que numa sinuca de bico para decidir entre esse ou aquele caminho, ele sempre foi muito disponível. Então, ele foi meu mentor de negócios. Tem o Olavo, foi meu mentor intelectual, foi o cara que me ensinou a estudar, foi o cara que me ensinou a me educar, foi o cara que me ensinou o que eu deveria fazer, como preparar a minha cabeça e a minha alma para o estudo. Existem alguns amigos que são muito referências, né? Mas basicamente isso, o Olavo, o Flávio foram as 2 maiores referências para mim. Olha aqui o que eu estou provocando com vocês aqui. Apesar de parecer preciosismo na palavra, o Ícaro, ele tem amizade com o Flávio. E aí ele fala, esse cara é meu mentor. Quando você admira uma pessoa cegamente, você nunca vai poder nem sentar na mesa com ela. Uma coisa que a gente está aqui para chamar a sua atenção, não é para você ficar com raiva, mas é para você se sentir estimulado. Quando você admira uma pessoa, você cria um vale entre você e ela e você nunca vai se sentar na mesa com ela. Quando Jesus falou assim, vocês farão obras maiores que eu, ele estava falando um código pesado e ainda chamava os discípulos de amigo.
Mano, vocês não têm que impressionar o que eu tô fazendo. Vocês vão fazer obras maiores. E aí ele falou, o mentor que é o Olavo. Você conhece o Olavo também? Conheço. Pessoalmente ou não? Não fiquei na casa dele, mas Igual o Marcílio, né? conheço. Mas aí o que que é a parada? Quando você tem um mentor e você tem amizade, o resultado é assim, ó. Quando você tá próximo. Quando você só admira, você fica assim, ih, caralho, ele é o cara. E você acaba não fazendo nada. Todo mundo que fala comigo desse jeito, eu te assisto todo dia, você é a melhor coisa que tem na Terra. Eu falo, você tá fazendo as tarefas? Não, ainda não. É por isso. A gente Isso, quer tirar essa escama de vocês. A gente tá cara, aqui. isso acontece muito e eu não estava preparado para enxergar isso, porque eu nunca me vi como uma pessoa com tantas centenas de milhares de seguidores. E de repente eu fui almoçar com a Lara Nesteruk, e eu postei que eu estava almoçando com ela, como eu sempre posto. Cara, as pessoas começaram a ir até o restaurante porque ela estava almoçando lá. Então, assim, você posta onde você tá e as pessoas se dirigem até lá para encontrarem a Lara. E as pessoas encontraram e falaram, Lara, meu Deus do céu, eu tô tremendo. Eu falo, caramba, mas a pessoa tá diante da Lara agora. 1 minuto, 10 minutos, 3 minutos, 5 minutos. O que ela vai ter de tempo é o quão normal ela parecer, o quão interessante ela parecer. Ela pode mostrar que pode gerar algum interesse para a Lara, fazer algum tipo de primeiro contato. Mas não, quando a pessoa age dessa forma, ela só afasta, né? Não, beleza, vamos tirar uma foto, mas caramba, essa pessoa tá tremendo, chorando aqui no meio do meu almoço. Então, sim, isso daí que você falou, eu concordo muito. Quando você cria um vale intransponível, uma distância gigantesca entre você e o objeto da sua admiração, você não consegue sentar na mesa com o cara mesmo. Ó, eu falo pra todo mundo que vai parecer repetido pra quem me segue, mas eu acho que a live tá pegando esse rumo. Não existe ninguém famoso. O que existem são pessoas que não dão valor a si mesmas e o pouco valor que elas acham que têm, elas depositam para outras pessoas. O que é a parada? Esse negócio da fama. Você tem que ver. Quando a gente aqui se encontra, ninguém fica assim, esse cara é famoso. Parece que a gente faz parte da mesma turma. É uma frequência no cérebro. E aí, o que é a treta que a gente quer passar aqui para vocês? Se você não desfrutar de quem você é, agora, como desfrutar? Vamos soltar um código pesado agora. Como que desfruta de o que eu sou? Ou quem eu sou, minha identidade? Primeira coisa, eu preciso encontrar meu valor e eu preciso fazer as pessoas encontrarem o valor que eu encontrei também. Porque se as pessoas não souberem, eu vou te dar um exemplo. O Ícaro poderia nunca ter mexido com esse trem de Instagram aqui, ó. E aí, às vezes, as pessoas não iam encontrar. Nunca ia vir um Flávio aqui na live falar nada. Ele nunca ia palestrar lá no Powerhouse. Ele nunca ia fazer o código da riqueza com o negro. Ele nunca ia fazer o novo mercado. Por quê? Porque talvez ele não ia deixar ninguém saber. As pessoas precisam saber, não é para você ter aprovação. As pessoas precisam saber, é para elas entenderem quem você é. Isso vai validar você no ambiente e validar você na sua própria cabeça. E aí que tá a chave. Você quer desfrutar de fato? Impossível desfrutar sem saber quem você é. Essa parada de que no hebraico, o Ícaro, chama Lesh Lehá, que é autoconhecimento, sair para ti mesmo, que foi a chamada que Deus fez para Abraão. Quando eu tenho um Lesh Lehá, quando eu tenho um saia para ti mesmo, quando eu tenho um autoconhecimento, eu me descubro. Quando eu me descubro, eu posso guardar esse talento. Eu posso esconder esse talento e ninguém descobrir. Agora a parada é mais simples. Se você descobrir isso, não coloque limitador, não deixe nada te bloquear. Deixe isso explodir. As pessoas vão ver. Eu vejo um monte de gente que não gosta do Ícaro. Olha quem são as pessoas que eu vejo que tem uma galera que enche o saco. Eu vejo gente que não gosta do Ícaro, que não gosta do Marcílio, que não gosta de mim. Por que não gosta? Porque a pessoa quer controlar a gente. Engraçado é que eu nunca vi uma pessoa livre até hoje falar assim do Ícaro. Eu não gosto do Ícaro. O cara livre tá nem aí pra ninguém, mano. Agora, alguém que quer controlar as pessoas, ela arruma um jeito de falar como ela não está sob o meu controle, como ela não está atendendo às minhas expectativas, eu não gosto dela. E aprende esse código aí. Quando você achar que você não gosta de alguma coisa, você é escravo dessa coisa. Ponto. Olha que interessante, teve uma pergunta aqui. Uma moça perguntou assim: vocês se conectam só com quem já tem resultados? E essa pergunta, ela é quase que uma extensão disso que você estava falando, né? Porque
Se eu fizesse essa mesma pergunta para essa pessoa, você só conversa, ou você dá mais bola, dá mais atenção com pessoas que se parecem com você, ou que gostam das mesmas coisas que você, ou o que você faz com aquele camarada meio chato do trabalho, por que você não está muito perto dele? Essa pessoa vai perceber que ela faz basicamente o humano se mantém mais próximo de pessoas mais próximas, né? Pessoas gostam de pessoas que pareçam com ela, que se comportem como ela. Então, esqueça essa ideia de que você não é necessário para você gerar nada. Hoje eu estava conversando com a Carol numa live e eu falei assim, as pessoas acham que por te seguirem, eles têm o direito e o controle sobre você, né? Eu sou o seu seguidor, me entretenha, me reforme, me ensine, mude minha vida. Você não prometeu isso? Eu estou aqui há uma semana, Marçal. Você não mudou a minha vida ainda? Eu ainda não estou milionário, Marçal. Cadê a sua promessa? Então, caramba, para com essa ideia de que você vai chegar e simplesmente absorver tudo de todo mundo. O Ítalo tem essa frase, né? Ninguém te deve nada. Para de achar que a Carol te deve algo porque você seguiu ela. Para de achar que o Marçal te deve algo porque você pegou o botãozinho do aviãozinho da live e mandou para alguém. Então, assim, essa ideia de que todo mundo te deve alguma coisa porque você sofreu, ou porque você nasceu mais pobre, ou porque você foi roubado... É isso que afasta as pessoas de você. Alguém escreveu aqui que tem raiva do Nigro, porque o Nigro quer ser maior que o Warren Buffett. E aí agora eu vou soltar uma bomba aqui ao vivo, com mais de 8 mil pessoas. O Nigro é maior que o Warren Buffett. Aí alguém vai pirar agora. Se alguém escrever duvido, eu explico por que o Nigro é maior que o Warren. Vai dar os 3 segundos de delay e vão falar duvido aí. É o seguinte. Tem um problema muito sério que as pessoas não entenderam. Como é que é o plano cartesiano? As pessoas começam aqui, ó, vamos pegar o plano. Algumas pessoas começam aqui e vão subindo. De fato, o Warren é um dos 10 mais da Terra, né? E aí ele tá aqui, ó, na curva, que vai fazer assim, ó, já bateu no ápice e tá fazendo isso aqui, ó. Quem é Nigro? Nigro é o cara que tá com 30 anos aprendendo todos os códigos do Warren, todos os códigos de Napoleão Hill, todos os códigos dos caras que estão fazendo isso há anos e ele consegue ter um resultado em menor tempo que o cara teve na curva da vida inteira. E aí, não quer dizer que eu estou defendendo o Nigro, porque a gente tem negócio junto, mas é para entender algo. É natural que os grandes desçam para que os pequenos cresçam e fiquem maiores que eles. Só que as pessoas não entendem isso, eles querem criar mitos. Eu desafio você que está nos assistindo agora a ser maior que Ícaro de Carvalho, a ser maior que Pablo Marçal, a ser maior que Joel J, a ser maior que Carol Cantelli, a ser maior que Ítalo Marcilli, a ser maior que Christian Barbosa, a ser maior que todos esses caras, que Flávio Augusto, que Carlos Wizard, que todos esses caras que estão dominando hoje. Pega isso aí, por favor, você tem que querer isso, tá? O que é o problema? Eu não estou falando que o cara tem mais dinheiro. Eu estou te falando que o cara já está todo o ápice precede a queda. O cara já está no fim da vida dele. Ele não vai conseguir subir além da vida dele. O legado dele é gigante. É gigante. Só que o que ele levou 60 anos para construir, um cara pode levar 1 ano ou 2 anos pegando tudo que esse cara fez. E aí a pessoa fica com raiva, velho. A pessoa fala, não é maior. Aí aonde você aprendeu esse código? Jesus falou, vocês farão obras maiores. O que é fazer obra maior? Pega o código do jeito que eu faço. Eu andei sobre as águas, eu voei, transfigurei, tudo está escrito lá na Bíblia. Eu expulsei demônio, joguei nos porcos. Eu cuspi no chão, joguei barro na cara do homem, o homem foi curado. Eu fiz o regaço em tudo que você pensar, ainda saí assunto aos céus. Cara, eu desafiei toda a física. Não fiz nada demais. Vocês vão fazer coisas maiores que eu. E aí? A galera fica surtada. Só que o cérebro opera numa frequência de chulezento. Aquele cérebro que não aceita. Não, eu nunca vi, meus pais não fazem, outra pessoa não faz, ninguém faz. Pois é, se ninguém fez, você vai ser o primeiro. Se ninguém fez, você vai ser o primeiro a fazer para que outros possam fazer. Agora, eu sei que é segundo lugar a vida inteira. Se o Ícaro já fez, você também faz. Cara, ano passado, Ícaro, eu tinha 49 mil pessoas em janeiro no Instagram, eu ficava pirando. Eu não conheci você em janeiro do ano passado. Eu pirava pro Marcílio e via, meu Deus, esse cara é um absurdo. Eu vi uma vez ele com 5 mil pessoas na live, eu chorei. Falei, que dia que eu vou ter 5 mil pessoas na live? E a primeira live do Ítalo tinham 6 pessoas, cara, ou 16 pessoas. A minha tinha 2 pessoas e meu amigo ligou pra mim e falou assim, você acha que você é famoso? Fazer live? Desliga isso aí. Eu deixei.
Cara, você não tá na vida para as pessoas concordarem com você. Eu tô na casa de um amigo aqui em Goiânia, ele acabou de me ver e falou, assisti sua live de política ontem e não concordei com você. Eu falei, isso que não é um debate. Vamos falar de outro assunto. Eu não tô aberto ao debate, isso aí. Eu tava dando uma aula. Você não concorda, vai lá e dá sua aula, pô. Tem uma entrevista que o Warren fala, né? Que as pessoas perguntam, pô, Warren, você chegou a esse tamanho, você se tornou tão rico, porque você pegou uma grande rampa, né, do mercado. Ele pegou os anos 60, ele pegou os anos 80, ele pegou os anos 90, ele pegou aquela rampa ascendente do mercado, apesar dos anos 70. E o que você estaria fazendo agora? Porque as pessoas acham que ele se tornou tão grande porque ele viveu numa época propícia, né? E o Warren fala, eu estaria aprendendo e comprando tudo que existe de ações de tecnologia, porque esse é o grande momento. Então as pessoas ficam pensando, naquela época, Marçal, você lembra do teu pai, Marçal? Ele ganhava dinheiro quando os imóveis valorizavam e duplicavam de preço. E quando Santos era um charco e aquele cara comprou um imóvel na praia que vendeu por 20 milhões, mas hoje em dia essas chances não existem mais. E você fica pensando, cara, tem 8.700 pessoas num objeto, num celular, que custa 49 de internet, que você põe ali na Wi-Fi. Você está falando quantas universidades no Brasil tem 8.700 alunos? Quantos professores no Brasil, na história da humanidade, deram aula para 8.700 pessoas? Quantos profissionais na história puderam fazer isso? Cara, 8.700 na verdade tem mais, pessoas. Tá? Aqui tem 8.795 de pico. Na verdade, essa live vai passar 40 passando, mil né? Vão passar 40, e 45. tem pessoas do lado. 40% das pessoas estão com outra pessoa do lado, né? Então, quantos profissionais puderam palestrar, puderam conversar? E aí vem o principal. E depois disso, você tem acesso a essas informações e você pode falar com essas pessoas, imprimir anúncio para elas e fazê-las voltar ao seu perfil. Nós vivemos hoje no momento mais propício à construção de riqueza, no momento mais abundante, no momento mais fácil do mundo. No momento mais fácil do mundo. Vamos falar de desfrutar. A ignorância, ela vai privar você de desfrutar. Simples. A ignorância vai privar você do desfrute. Por exemplo, o terceiro item mais pesado da Terra chama alumínio. Há 300 anos atrás, ninguém sabia o que era alumínio. Alumínio, para quem não sabe, você pega a bauxita e transforma ela naquilo que você entende como alumínio. Só que ninguém sabia. O que faltava? Faltava uma técnica, faltava um saber, um conhecimento do negócio. E aí a história do alumínio, acho que é Napoleão IV, que depois pesquisa aí, quem tiver curiosidade. Ele ia ganhando a guerra, pegava o despojo da guerra, sempre ouro, fazia talheres, tudo era de ouro. E um dia, o ourives inventa de fazer um talher. E esse talher é de prata. E aí todo mundo ficou impressionado, porque é chato pegar aquele talher a vida inteira pesado. E aí os convidados, como tinham poucos talheres, ficaram impressionados. Aqui ele mexeu com o Napoleão, e o Napoleão olhou e falou assim, como que você fez isso? Aí o Ourives falou, só eu e os deuses sabemos. O Napoleão matou o cara. Por que ele matou? Porque ele pensou, o ouro vai perder o valor desse jeito. As pessoas ficaram tão encantadas com isso. E aí, na história, o cara perdeu a cabeça, né? Morreu assassinado. O que a gente tira de conclusão disso? O alumínio está aí desde quando Deus criou a Terra. É o terceiro elemento mais pesado. Você pegar a Terra e colocar ela numa balança, no extrato analítico vai aparecer 8,3% do peso global é alumínio. Só que os caras não sabiam, mano. Os caras não sabiam. E o primeiro que descobre vai lá e cria um negócio, o outro vai lá e mata. Porque se é só os seus deuses que sabem, ninguém vai saber. Cara, é o seguinte. Alguém tá falando aí de nióbio também e tal. É o seguinte. Eu comecei por causa disso. Você tem que aprender que a sua ignorância vai custar a sua vida. Tá? A sua ignorância vai custar a sua vida e o fato de você não estar desfrutando hoje é de muita ignorância sua. Ignorância de não gostar de alguém que te confronta. Não, toda vez que você não gostar de um cara, você vai ficar escravo. Mas procure pessoas que te confrontem. Confronto é diferente de afronta. Pessoas que afrontam, elas só humilham, desprezam e acabam, elas vão destruir coisa que você está fazendo. Pessoas que confrontam são edificadoras. Eu assisto os stories do Ícaro por causa disso. Confronto. Traz confronto. O que é confronto? Confronto é bater de frente com o objetivo. Me edificar, edificar você ou um transeúnte, uma pessoa aleatória que está fazendo aí.
Tá passando, alguém vai pegar essa construção, então bora pra guerra, tá? É bem simples. Tem uma parte interessante da tua história sobre o alumínio, mas logo após a independência dos Estados Unidos, né, quando eles enfim se declaram independentes em relação ao Império Inglês, eles obtiveram apoio da França. E John Adams, ele vai à França, né, e celebrar alguns contratos de diplomacia, né? E lá ele come com talheres de alumínio. O ponto daquela, quando você vai a Washington e você vê aquele obelisco, né? A ponta dele é feita de alumínio, porque o alumínio era o material mais caro da Terra naquele momento. Então o rei dá talheres de alumínio para que você comesse, era um sinal de grande riqueza, era um sinal de grande opulência. Hoje, qualquer pessoa tem acesso a alumínio. Hoje você compra uma latinha, ela é feita de alumínio. Então, que era uma riqueza, se tornou uma coisa comum e mostra como nós somos hoje prósperos de fato, né? As pessoas falam do coronavírus, por exemplo. Eu sei que tem gente que pensou, quando eu falei, estamos vivendo no momento mais propício da humanidade. Eu sei que tem gente que pensou, cara, o coronavírus, todo mundo trancado dentro de casa. Cara, se o coronavírus tivesse acontecido há 100 anos atrás, nós teríamos 5 milhões de mortos, no mínimo. No mínimo, nós não teríamos nada. Né? Então, assim, sem dúvida nenhuma, a melhor hora da história da humanidade para nascer foi agora. E o tanto de gente que a gente percebe que não consegue desfrutar porque é obrigado a ficar em casa. Foi descoberto que pessoas tinham tédio de ficar em casa, né? Não é o fato de ficar, as pessoas têm que sair para relaxar. A programação cerebral da humanidade de hoje, cara, é muito chocante. Os caras, eles de fato, eles ficam programados para ir trabalhar, para descansar de casa. Os caras querem que você arrumar coisas para, tipo, a minha casa é tão ruim que eu preciso de alguma coisa fora para descansar minha mente e tudo. E esse é o erro, velho. A galera não consegue desfrutar por causa disso. Eu queria propor para a gente mudar o tema, que é um assunto que você gosta, eu também. Queria dar uma fritada na cabeça da turma aí. Bora falar do Bolsonaro e do Moro? Vamos lá. O que você acha do Moro? Fala na real, rasgado. Cara, eu não tenho informações o suficiente do que aconteceu nesses últimos dias. Né? Algumas coisas me decepcionaram com o Moro, que foi... Parece que existem evidências de que o Moro passou alguns meses registrando conversas e registrando vídeos, áudios e textos da relação dele com o presidente da República. E a partir daí, Marçal, tem um ponto que se chama lealdade. E acima de posição política e acima de... Você me chama como presidente da República para exercer um papel, e se eu estou há meses coletando informações suas a respeito do que nós fazemos ou do que nós iremos fazer, e eu peço uma demissão preparado para jogar isso na mídia, não é? Eu acho isso de uma covardia, de uma baixeza. Eu não preciso nem muito além do que proporcionou esse pedido ou do que o Moro viu e não gostou. O fato é que mesmo que eu tivesse visto algo e não tivesse gostado, eu não conseguiria, e aí você pode dizer que eu estou errado ou não, eu não conseguiria pegar você, que me chamou para um cargo, e eu saio da sua empresa e digo, olha, na empresa desse cara eu vi isso. Esse tipo de postura já me colocou com os 2 pés atrás em relação ao cara desse. Quais são os 2 maiores cargos, os mais procurados do Brasil, dos trabalhadores? É ser médico, faculdade de medicina, e o ápice da faculdade de direito, né, que eu sou jurista, que é ser juiz, né? Uhum. Engraçado é que esses 2 cargos não gostam de hierarquia. Quais são as 2 pessoas que o Bolsonaro teve problema? Médico e juiz. Agora os médicos vão ficar com raiva. Pode ficar com raiva. Os caras acham que são. O médico acha que é semideus e o juiz acha que é Deus. Pablo, você está julgando. Estou julgando, transitando em julgado e cabe recurso aí se você achar que o STF vai reformar o que eu estou falando, tá? É o seguinte, o Moro nunca respeitou a hierarquia. Eu não estou falando mal dele não, tá? Porque juiz, ele não sabe o que é hierarquia. Ninguém manda no juiz, não sei se vocês sabem disso no judiciário. Eles reformam decisões, mas não vem para cima. A não ser por desvio de conduta, alguma coisa, ou por crime, prevaricação e tudo mais. Só que é a parada? O Moro tem um problema muito sério. Tem um problema com hierarquia. E eu vou contar uma coisa que eu sei do bastidor.
Moro não quer saber de STF. Moro criou uma polarização para enfraquecer mais o Bolsonaro, só que eu acho que o tirinho tá saindo pela culatra. Porque ele falou uma frase assim, essa eu queria que você raciocinasse. Ele falou assim, estou fazendo isso aqui para salvar a minha biografia. Aqui na sua cara, ó. Homens públicos, eles têm que pensar na nação. Se você quiser pensar na sua biografia, você vai abrir uma empresa lá na China, você vai abrir uma empresa lá no paraíso fiscal, não conta para ninguém e opera lá sozinho, sem ninguém ver sua cara. Se você é um homem público, a sua biografia vem depois do interesse da República, tá? Então, assim, obrigado por tudo que você fez, ô Sérgio Moro. Tá tudo certo. A gente não entende você como inimigo do Bolsonaro ou inimigo da nação, não. Mas você mandou uma bola muito fora. Como não conseguiu controlar o presidente, as pessoas estão usando os argumentos mais bestas. O senso comum, Ícaro, é uma coisa que me deixa doente, cara. O senso comum, a pessoa fala assim, mas o Bolsonaro não deu carta branca? Deu a carta branca, mas não deu o baralho para ele. Não falou que ele ia distribuir todas as mãos. Não deu o zap 7 copa para ele. Falou assim, cara, você tem carta branca, só que quem é o dono do baralho, caçamba? Sou eu. E aí o funcionário tem que ficar mandando no presidente, por favor. Aí alguém quer fazer esse negócio. E existe um ponto muito, muito importante para se levantar agora. Tem um vídeo antigo do Bolsonaro. O Bolsonaro, nos vídeos mais antigos, ele permitia se manifestar com mais naturalidade, o que de fato ele pensa, né? Hoje em dia o Bolsonaro ele reserva um pouco a sua opinião. Tem um vídeo antigo que o Bolsonaro fala assim, eu não entendo de economia, eu não entendo de saúde, eu sou um oficial da artilharia, alguma coisa que ele diz assim, ele fala, o que eu entendo é matar. Ninguém consegue trucar esse cara. Ninguém consegue trucar esse cara. Nesse ponto, o Ítalo tem uma profunda razão. Ninguém consegue trucar o Bolsonaro porque ele se sente absolutamente confortável de governar e de instruir pessoas em meio ao absoluto caos. Teve um jornalista da Globo News que falou quase que tremendo, né, com a voz embargada, mas parece que o Bolsonaro ele não consegue governar na paz. Ele se sente confortável governando sob pressão, porque ele sabe que ele é o único cara do Brasil inteiro que pode sair às ruas. O que acontece se o Rodrigo Maia sair às ruas? O que acontece se o Alcolumbre sair às ruas? Existe uma passagem na história de Napoleão, em que Napoleão ele caminhava junto com soldados. Ele foi o primeiro grande oficial a se vestir como um soldado. Ele se vestia da mesma forma que os soldados. E ele fazia questão de condecorar seus homens um a um aos seus oficiais um a um após as grandes vitórias. Certa vez ele foi chamado para o palácio, porque Napoleão era um cara muito, muito, muito explosivo, como o Bolsonaro, como os grandes homens de personalidade, né? E Napoleão chegou com as botas e com toda a roupa suja de lama. E ele foi inquirido pelo rei, dizendo, quem você pensa que é para chegar assim, né? E Napoleão fala, desculpa, ele foi inquirido pelo um porta-salas do rei. Quem você pensa que é para achar que vai ver o rei assim? E ele diz, eu vim assim para que ele saiba que minhas botas estão sujas para defender a sua terra. Então, no fim, isso é uma frase clássica do Olavo e que quase que é o princípio da maneira que o Olavo peça para que nós estudemos, né? Existe uma escala de poder. Poder financeiro, poder político. As pessoas acham que o poder financeiro é o topo da cadeia. Mas não é. Você pode ter milhões de reais, se você estiver na rua, um cara puxar um 38, ele tem mais poder do que você. E no topo da escala, o último poder é o poder de matar. Esse é o último poder, é o poder de matar. Por que aquela frase do Eduardo Bolsonaro causou tanto escândalo ao ponto do STF inteiro se manifestar quando ele disse que para fechar o Supremo Tribunal era necessário apenas um cabo, um jipe e 2 soldados? Porque no fundo é isso. No fundo, o último poder é o poder de matar. Por isso que as pessoas ficam toda hora olhando para o exército. A todo momento, quando existe alguma instabilidade, as pessoas olham para o exército e veem o que o exército vai fazer. Então o Bolsonaro está muito acostumado a esse tipo de truco. O Bolsonaro, quando as pessoas falam, o Moro pediu para sair, o Bolsonaro deve estar atemorizado, né? Talvez ele seja o cara que menos esteja atemorizado com tudo isso. Que tomou pressão e sabe o jogo, né? Conhece o jogo. Então, assim, o cara tá acostumado a tomar tiro. Você acha que ele não estará acostumado a tomar bravata do Rodrigo Maia, que é um homem 100%
burguês republicano, é aquele cara que se confunde com a própria burocracia dele. Você vê quantas vezes o Dória usa a palavra republicano? Ele usa republicano quase que como um sinônimo de coisa boa, de coisa íntegra. Ele usa de uma maneira bem pervertida esse republicano dele. Então, assim, o Bolsonaro está acostumado com isso. Ele comete os seus solavancos, como qualquer pessoa comete. Mas se os caras acham que ele vai dobrar esse tipo de pressão, eles sabem que não. Eles Cara, sabem nem faz que não. sentido. Juridicamente, isso não é nem um tema a discutir. O E sabe Brasil não é uma, um boteco. O Brasil não é sabe um uma boteco coisa, que vai falar que o cara vai sair. A Dilma uma coisa fez interessante? loucuras e não saiu. E foi sair só depois de peitar o Cunha. Falei. Uma coisa interessante que as pessoas não se atentam, né? É que de fato eu não estou depositando muita energia nesse fato específico, porque a gente tem um monte de coisa aqui no novo mercado atualmente. Mas uma coisa que me chama a atenção e que não preciso me debruçar e estudar sobre o que está acontecendo é o silêncio da oposição. Alguém Isso é parou para pensar interessante, nisso? né? Ninguém tá Cadê o falando PT? nada. Cadê o PT? Cadê o PT na rua com os carros? Porque as pessoas vão falar assim, o presidente perdeu apoio. Mas cadê a oposição na rua? Aí as pessoas vão falar, não, ela não está na rua por causa do coronavírus. Ué, mas as pessoas estavam na rua a favor do presidente. Então, assim, a própria oposição está em silêncio porque ela sabe que qualquer tentativa de suscitar de fato um impeachment para cima de um presidente que está acostumada... Qual foi a vez, desde o primeiro dia de governo, que o Bolsonaro não dobrou uma aposta? Ele sempre dobra, cara. Às vezes eu vomito com a capacidade do cara de dobrar a aposta, dobrar a aposta, dobrar a aposta. O Moro foi pra cima e ele caiu pra dentro, né? O Moro foi para cima, o cara, então tchau. Cara, é o Ele seguinte, tem uma capacidade. O Bolsonaro, eu quero que você avalie isso aqui. Bolsonaro errou feio em colocar Moro, né, querendo ganhar crédito com o cara, e esqueceu de avaliar uma coisa. Nós não andamos em unidade com pessoas que têm pensamento ideológico diferente. Fala ideológico, tá? Pensar diferente é a melhor coisa que existe. O cara é desarmamentista, o cara é abortista. Eu não vou falar mais outras coisas que ele é, de fato, e defende. Inclusive, tem decisões prolatadas pelas mãos dele. E o cara simplesmente criou um status de semideus. Para quem é bobinho aí, fica querendo xingar porque a gente tá falando do Moro, que ele não começou a Lava Jato e nem terminou, só pra você saber, tá? Só que é o seguinte, pra mim o Bolsonaro errou feio, mano. Foi colocar o cara pra ganhar credibilidade, esqueceu que o cara ia ser a pedra no sapato dele. E de fato foi uma pedra que não só incomodou, mas perfurou o pé do Bolsonaro. Agora tá lá mancando por causa de um cara que ele colocou e não avaliou um problema. Viés ideológico. Para quem não conhece o senhor Moro, ele é desarmamentista, e para quem não conhece sobre política, silêncio. Sabe o que você tem que fazer? Estudar. Toda vez que um comunista assume o país, o primeiro código que ele tem a obrigação de fazer é tirar as armas de toda a população. Foi a primeira coisa que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva fez quando assumiu o governo no Brasil. 2003, aí foi efetivado em 2005. Então, pega esse código. Bolsonaro pagou caro por causa disso. Pagou caro, e o erro não é do Moro. O erro é do Bolsonaro em querer credibilidade governamental tendo um semideus do povo, pois o semideus soltou uma guia de um DARF desse tamanho, que talvez deve custar R$1 trilhão, uma besteira dessa que ele fez. Eu não... Eu vejo pessoas que estudam muito mais e que estão muito melhores informadas do que eu, emitindo essa opinião. Eu acho que agora, depois do fato inteiro ocorrido, se tornou mais claro, né? O americano fala de crystal clear vision, né? Eu acho que ficou muito claro depois que o fato ocorre. Mas antes do fato ocorrer, eu não vi ninguém, de fato, nenhuma pessoa, um analista político de maior credibilidade, apontando esse risco de traição do Moro. Eu vi o Olavo, todo mundo... em fevereiro de 2019, eu vi o Olavo falando disso. O Olavo, ele fez até um post recente em que ele diz assim, puta, o Olavo é um cara muito engraçado, né? O Olavo, ele falou assim, nunca confiei num cara que fala fino, abri a única exceção ao humor e me fudi. Eu acho que talvez em algum momento o Olavo tenha também... Mas é que o Brasil, eu gosto muito do que um amigo meu falou, o Rodrigo Bari. O Brasil precisava acreditar no Moro. O Brasil precisava acreditar que esse cara que fez a Lava Jato, que era um grande símbolo da justiça,
enfim, as pessoas acreditaram de fato A galera nesse achou trabalho, que nesse o Moro baluarte. era o Batman, né? Vou abrir as perguntas aqui pra turma, já tá acabando a live. O povo achava, a gente vai encerrar esse assunto de Moro aqui, a gente muda. O povo achava que o Moro é o Batman, só que descobriu que ele é o Robin, né? Que não faz tanta diferença num governo. E é o Robin em todos os sentidos, né? E outra tava falando, Ícaro, tem 3 tipos de homem: o viril, o emasculado e o efeminado. Não tô tocando em sexualidade, não, perfil comportamental. O cara que é emasculado, ele idolatra a mãe, repudia o pai e tem problemazinha de autoimagem, ele chantageia quem? Qualquer outra pessoa que ele não consegue dominar. Pega esse código aqui, ó. Quando você tiver um homem ciumento, extremamente ciumento, chantageador, alguém que fica tentando manipular e ele não tem esse estilo de mordedor, de comedor de quina de parede, ele é emasculado. O que é o problema de emasculado? Viril não suporta ele. E aí você vai ver cara emasculado brigar com o Bolsonaro a vida inteira, vai dar treta. Vou abrir os comentários aqui, que tem gente Vamos que lá. está com vontade de mandar perguntas. E a gente vai Já abriu mandar forte. Eita! Vamos lá. O pessoal já tá mandou uma pergunta aí pra nós. Chegou uma pedrada aí? É que tem um delayzinho, né, de uns 5 segundinhos, então deve estar abrindo pro pessoal agora. Deixa eu ver aqui. Ó o Bari aí, eu citei o Bari. Dólar, ogiva, igual a morte. Eu não sei o que significa isso. É os códigos que o tio pegou. Alguém escreveu caravelas. A live vai ficar gravada? Vamos. Casamento e finanças. Não existe instituição mais poderosa que a família, tá? O governo Olha lá, é o Vinícius fez uma pergunta, assim, o que vai ser do Brasil? O que você plantar, né, meu amigo? O que o Igor tá fazendo, o que eu tô fazendo, tá sendo um novo Brasil. Eu costumo dizer que, cara, nós sobrevivemos a muitas coisas, né? Porque as pessoas esquecem que em 1986 nós tínhamos 40.000% de inflação por ano. E nós não podíamos comprar mais do que 2 latas de óleo no mercado. E um dono de supermercado foi preso porque ele marcou o pote de maionese errado. E nós não tínhamos acesso à carne. E se você voltar 100 anos atrás, as pessoas não tinham acesso à proteína. Se você voltar 150 anos atrás, metade dos testamentos deixados por pessoas eram sapatos e roupas, porque as pessoas não trocavam de sapato. Então, assim, o cara falou assim, pode terminar aí, o cara falou, tá engraçado essas lives para defender o Bolsonaro. Fique em paz, amigo. A verdade não precisa de defesa. Mas homens de verdade nunca vão se curvar para aprovações ou opiniões de pessoas que querem controlar os assuntos. Então não tem graça nenhuma isso aqui. Alguém perguntou impeachment? Que impeachment, meu Deus eu do acho que Eu acho que você não pode ter covardia espiritual para debater qualquer assunto. Então, por exemplo, se você vira e fala assim, Ícaro, o que você acha do Bolsonaro? E se eu falasse, eu não quero responder isso porque eu quero falar sobre dinheiro, Marçal. Vamos falar sobre marketing digital. O rapaz, uma live para defender o Bolsonaro. Se você não está pronto para defender ponto, se você não está pronto para falar que o Lula é um canalha, é um bandido, é um safado, que instrumentou tudo isso daqui. E aí outros pontos que talvez são um pouco mais profundos, né, um pouco mais complexos, que o Lula não era o topo da cadeia. Que existe ainda um topo muito acima dele que descarta o Lula e renova as cartas. Então, assim, esse aqui não muda. Esse aqui não muda. Então, assim, se você não está preparado para falar sobre esses assuntos, o Ítalo A galera, por exemplo, não sabe o que é Foro de São Paulo. Você fala Foro de São Paulo, a galera pensa que é um fórum em São Paulo. Até hoje as pessoas acham que a briga é por dinheiro. Talvez é o pior de todos os... No capítulo 3 do primeiro congresso do Brasil Paralelo, a gente fala sobre Saul Alinsky, né? E como ele começa toda essa teoria da perversão. Discipulador de Barack Obama. Tem galera que tá assistindo a gente aqui que acha que o Barack Obama é top, velho. Quando os caras descobrirem quem é Barack Obama de verdade, vai começar a vomitar também. Então, assim, se você não sabe, por exemplo, quem é o Saul Alinsky, eu te garanto que você não sabe o nome de nenhum dos caras que de fato mandam no país. Então, só que se você for covarde, se você quiser só falar de
de dinheiro e de marketing digital e de como fazer 6 em 7. É melhor você admitir isso, não tem problema nenhum, mas não vem aqui encher o saco, entendeu? Você participa só das lives que falam sobre É isso isso. e tudo bem. Justamente. É o seguinte, podia estar matando, podia estar roubando, mas estou aqui pedindo. Você que curtiu a live com esse mestre, a gente pode fazer uma série depois. Vou tirar aquele print. Deixa eu tirar um print com esse cara exuberante, esse cara que gera uma profusão na internet. Cadê aquele sorriso? E aí você vai fazer o quê? Você vai lá, comenta, cai pra dentro. Vamos falar alguma coisa aí depois nos bastidores, ô Ícaro, pra gente produzir alguma coisa junto com essa galera. Eu gostei da sinergia desse povo. Vou postar a foto lá. E acabou de passar 1 hora na live, ó. Minha live tá Cara, destravada. pois é. Passa agora, daqui a um minutinho. A minha Passou não, já, a tá minha aqui tá, 60 minutos e 10 segundos. Mas a gente vai a minha encerrar que eu não tô aqui passa. na casa do amigo. Suas considerações finais, presidente Ícaro de Carvalho. Cara, gostaria de agradecer pelo convite, a presença de 9.000 pessoas aqui. Foi um prazer falar com você pela segunda vez seguida, não é? Cara, é muito bom o papo, muito bom mesmo, e que nós possamos falar outras vezes. Tamo junto. Gente, cada um de vocês, carinhosamente, vá cuidar da sua vida. Ela é importante para aquele que mandou Cristo aqui na Terra. Essa nação precisa de você, sua cidade precisa de você. E acima de todas as coisas, seu cônjuge precisa de você. Sei que não é casado, seu cônjuge ainda continua precisando de você, porque você não tem coragem de casar. Seus filhos precisam de você. Essa geração e a próxima geração precisam de você. Então toma vergonha nessa cara. Aprende com esse mestre aqui. E tamo junto até depois do fim. É nóis. Falou, pessoal! Valeu. Vou postar a fotinha aqui com o Ícaro lá no feed. Fábio, você é um mendigo, você fica pedindo esses comentários o dia inteiro. É porque vai chegar em mais pessoas, amado. Eu não sei se você entende isso, mas vai chegar lá em outras pessoas e vai fazer muito sentido. Vou fazer o seguinte, eu vou responder algumas perguntas para vocês que estão aí. Façam perguntas. Mandem as perguntas. Bolsonaro está blindando os filhos e vocês estão passando pano. É porque você está falando besteira, né? Se os filhos do Bolsonaro estão fazendo isso aí, eles vão pagar na justiça deles lá, nos outros estados, tá? Fiquem em paz. Preciso de vocês, continue transbordando. Tiúlio, um beijão, Carol. Tamo junto até depois do fim. Vai lá e comenta no feed lá que eu vou responder alguns de vocês. É nóis. Vou falar do Obama depois. Fechou? Vocês querem saber do Obama depois ou não? Obama é mal. Malzaço. Querem saber? Manda a pergunta aqui, eu vou ver. O Lula é psicopata? Ele é sociopata. Declarado com exame da Polícia Civil de São Paulo. O Instagram do Ícaro tá ícaro.decarvalho. Tá bom? O que é Foro de São Paulo? É uma agremiação política com mais de 130 partidos que foi fundada em 1992 em São Paulo. Fidel Castro, Lula e um monte de pateta da esquerda maluca para imperar na América do Sul com o marxismo cultural. Tá? Querem que eu fale do Obama? Vou falar depois do Obama, então. Comenta lá que eu vou responder lá no feed lá. Se vocês perguntarem e mandar os códigos, é nóis.